A empregada com a filha do milionário foi trancada no banheiro pelo segurança. Mas o milionário descobriu. Tudo começou em uma manhã abafada no coração de São Paulo, quando o silêncio imponente de uma mansão de alto padrão foi quebrado por gritos abafados vindos do andar de cima. O milionário, acostumado a controlar cada detalhe de sua rotina, não acreditava no que via, e sua filha pequena e a empregada de confiança haviam sido trancadas dentro do banheiro pelo próprio segurança, que se justificava com explicações estranhas e pouco convincentes. A cena, inesperada e constrangedora, abalou a confiança que ele tinha em sua equipe e abriu uma fissura dentro do ambiente perfeito que havia construído. A partir desse instante, começou uma série de acontecimentos que mudariam não apenas a vida do milionário, mas também a relação com sua filha, com a empregada e até mesmo com a imagem pública que tanto prezava. Você vai descobrir como esse episódio aparentemente simples deu início a uma história repleta de tensões, escolhas difíceis, reviravoltas emocionantes e transformações profundas. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. A mansão do milionário sempre fora marcada por um silêncio imponente. Paredes altas, corredores largos, lustres de cristal que refletiam a luz suave das manhãs paulistanas. O som mais comum era o eco dos sapatos lustrados dos empregados que iam e vinham, ou o render discreto das portas fechando com cuidado. Mas naquela manhã abafada de São Paulo, o silêncio se rompeu de maneira inesperada. O milionário estava em sua sala de reuniões particular, revisando relatórios financeiros sobre um novo empreendimento. A cidade fervia lá fora, buzinas incessantes na Avenida Paulista, mas ali dentro tudo parecia sob controle. Ou, pelo menos, era o que ele acreditava. De repente, um som abafado ecoou pelo corredor. Não era o barulho de passos nem de objetos caindo. Era algo mais inquietante, uma voz chorosa, misturada com batidas curtas e desesperadas. O milionário ergueu o olhar, franziu a testa. Estava acostumado a ignorar distrações, mas algo naquele som não lhe permitiu continuar lendo. Levantou-se, atravessou o corredor amplo, e quanto mais se aproximava do andar de cima, mais nítidos ficavam os gritos abafados. Reconheceu de imediato o timbre infantil. Era a voz de sua filha. O coração, acostumado a bater no compasso frio das negociações, acelerou como se tivesse sido pego de surpresa por uma tempestade. Correu os últimos degraus. Ao chegar ao corredor dos quartos, notou que a porta do banheiro estava trancada. Do lado de dentro, vinham os choros da menina e a voz aflita da empregada de confiança, pedindo calma. O milionário bateu forte na porta, exigindo explicações. Foi nesse instante que o segurança apareceu, rígido, braços cruzados, como se estivesse cumprindo uma ordem legítima. Disse que havia trancado as duas no banheiro ou por precaução. A justificativa, vaga e absurda, soou como uma provocação. Precaução de quê? A voz do milionário ecoou pelo corredor, mais forte do que o de costume. O segurança se manteve firme, mas não ofereceu detalhes. Apenas repetia que estava fazendo o que era melhor para todos. As batidas da filha do lado de dentro do banheiro aumentaram. O milionário ordenou que a porta fosse aberta imediatamente. Quando finalmente conseguiu destrancar, a cena o paralisou por um segundo, sua filha agarrada à empregada, ambas assustadas, os olhos marejados. A menina correu e se jogou nos braços dele, soluçando. Foi naquele instante que o milionário sentiu algo diferente. Estava acostumado a lidar com crises financeiras, decisões arriscadas em negócios, mas nada o preparava para ver sua filha daquela forma, frágil, insegura, assustada dentro da própria casa. A empregada, ainda tentando recuperar o fôlego, explicou rapidamente que o segurança havia agido de forma estranha, insistindo que precisava protegê-las de algo que nunca ficou claro. O milionário respirou fundo, tentando controlar a explosão de raiva. Sua mansão, que sempre representará segurança e poder, agora parecia carregada de dúvidas. Olhou para o segurança e, pela primeira vez em anos, sentiu que não sabia em quem podia confiar dentro da própria casa. No entanto, apesar da indignação, o milionário era um homem de raciocínio frio. Não tomou nenhuma decisão imediata. Pediu que todos se retirassem e permaneceu por alguns minutos sozinho no corredor, sentindo o coração acelerar.
Aquilo não podia ser tratado como um simples erro. Algo maior estava escondido por trás daquele comportamento. Durante o café da manhã, já na mesa ampla da cozinha, sua filha recusava-se a soltar a mão da empregada. A cena chamou a atenção do milionário. Não era comum ver sua filha tão apegada a alguém. Até então, ele acreditava que o afeto dela estava mais nos brinquedos caros que recebia, nos passeios luxuosos e nas roupas de grife que comprava. Mas naquele instante ficou claro que a menina encontrava na empregada algo que nem todo o dinheiro poderia oferecer: insegurança emocional. Aos poucos, as perguntas começaram a surgir em sua mente. O que havia levado o segurança a agir daquela forma? Por que a empregada parecia saber mais sobre os sentimentos de sua filha do que ele mesmo? E, o mais incômodo de todos, estaria perdendo o controle daquilo que mais dizia valorizar: sua família? Para tentar retomar a ordem, o milionário marcou uma conversa com o segurança ainda naquela manhã. Queria respostas. Mas o que ouviu não o satisfez. O homem falava de lealdade, de proteger a menina, mas suas palavras soavam vagas, como se houvesse algo que não queria revelar. O milionário, desconfiado por natureza, decidiu investigar. Não permitiria que um simples funcionário colocasse em risco a harmonia de sua casa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele o incomodava ainda mais, a percepção de que não conhecia sua própria filha tão bem quanto imaginava. Quando voltou ao escritório, o som de risadas vindas da área de serviço chamou sua atenção. Espiou discretamente e viu a filha brincando com a empregada, desenhando em folhas simples, rindo de pequenos erros rabiscados. Aquela alegria espontânea, tão diferente da postura contida da menina quando estava com ele, o deixou confuso. O milionário sempre acreditara que sua forma de demonstrar cuidado era oferecendo o melhor em termos materiais. Mas aquela cena provava que havia algo que ele não sabia oferecer. No fim do dia, enquanto olhava São Paulo pela janela panorâmica de seu escritório, com os prédios iluminados e o trânsito frenético lá embaixo, o milionário percebeu que aquela manhã não era apenas um episódio isolado. Era o começo de uma mudança que ele não podia prever. E, embora tentasse convencer a si mesmo de que ainda estava no controle, a verdade era que, pela primeira vez em muito tempo, não tinha certeza do que viria a seguir. O milionário passou a noite em claro. O episódio do banheiro não saía de sua mente. Ele se revirava na cama, encarando o teto da suíte luxuosa, enquanto a respiração leve da filha adormecida no quarto ao lado parecia distante, quase inalcançável. Pela primeira vez, não conseguia se tranquilizar com a sensação de que tudo estava sob controle. Sempre acreditara que dinheiro, disciplina e planejamento eram suficientes para manter a vida organizada. Mas aquela cena o havia desestabilizado profundamente. Na manhã seguinte, decidiu começar o dia mais cedo do que o habitual. A mansão ainda estava silenciosa quando desceu para a sala principal. O aroma de café fresco já tomava conta do ambiente, sinal de que a empregada estava cumprindo sua rotina habitual. Ele a observou de longe, preparando a mesa com cuidado, cortando frutas, aquecendo o pão. Havia nela uma serenidade que contrastava com o turbilhão que se passava dentro dele. Quando a filha desceu correndo, abraçou a empregada antes mesmo de notar a presença do pai. O milionário sentiu um aperto no peito. Percebeu que a menina buscava naquele abraço um tipo de afeto que nunca havia procurado nele. Sentou-se à mesa e tentou disfarçar a inquietação com perguntas triviais sobre a escola, mas a filha respondia pouco, preferindo conversar com a empregada sobre desenhos, músicas e histórias que haviam compartilhado na noite anterior. Decidido a não deixar a situação escapar de suas mãos, o milionário chamou o segurança para uma reunião privada no escritório. Sentou-se atrás da mesa de madeira maciça e pediu que o funcionário explicasse, de forma clara, por que havia trancado sua filha e a empregada no banheiro. O segurança manteve a postura rígida, os olhos firmes, e disse que acreditava estar protegendo as duas de uma possível ameaça externa. Não deu detalhes, apenas afirmou que pressentira algo errado e agira por instinto. O milionário não se convenceu. Não aceitava justificativas vagas, muito menos dentro de sua própria casa. Mas também não queria agir de forma precipitada. Mandou o segurança sair e permaneceu sozinho, refletindo.
Estava acostumado a lidar com empresários ardilosos, com concorrentes que usavam qualquer brecha para desestabilizá-lo, mas jamais havia imaginado que precisaria desconfiar de quem vivia sob o mesmo teto que ele. Ao longo dos dias seguintes, passou a observar com mais atenção tudo o que acontecia dentro da mansão. Notou que a filha sorria mais quando estava com a empregada, que gostava de ouvir histórias sobre a infância simples dela em um bairro popular, que se interessava por detalhes da vida fora dos muros de luxo. Também percebeu que a menina insistia em passar mais tempo na cozinha, entre cheiros de comida caseira, em vez de ficar na sala de brinquedos cheia de eletrônicos. O milionário se sentia deslocado dentro da própria casa. Tentou compensar comprando presentes caros, mas a filha agradecia com polidez e voltava correndo para mostrar as novidades à empregada, como se o verdadeiro prazer estivesse em compartilhar com ela. Esse comportamento o incomodava e ao mesmo tempo despertava uma sensação de vazio. Determinou que precisava conhecer melhor a mulher que havia se tornado tão próxima de sua filha. Sabia apenas o básico, que viera de família humilde, que tinha uma filha adolescente estudando em uma escola pública, que trabalhava com dedicação exemplar. Mas agora queria entender suas motivações, suas intenções. Chamou-a para uma conversa formal no escritório. Perguntou sobre sua trajetória, sobre o que desejava para o futuro. A empregada, visivelmente nervosa, contou que havia interrompido os estudos para sustentar a filha, mas sonhava em concluir o ensino médio e talvez fazer um curso técnico. Não tinha ambições de riqueza, apenas queria oferecer melhores oportunidades à filha. O milionário escutou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu que havia uma sinceridade ali que contrastava com o jogo de interesses a que estava acostumado no mundo dos negócios. Enquanto isso, a filha continuava a surpreendê-lo. Começou a pedir ao pai para visitar o bairro da empregada, dizendo que queria conhecer as festas juninas, provar comidas diferentes, ver como as pessoas viviam fora do círculo fechado em que estava acostumada. O milionário relutava. Temia pela segurança, temia pela exposição, mas ao mesmo tempo percebia que a curiosidade da menina era genuína. Foi nesse ponto que uma nova complicação surgiu. Durante um almoço em um restaurante tradicional, em que tentava conversar com a filha sobre os negócios da família, ela se irritou e disse em voz alta que não queria ouvir sobre números e contratos, que queria viver coisas simples. A discussão foi gravada por clientes e logo circulou nas redes sociais, causando constrangimento. O milionário, acostumado a controlar sua imagem pública, sentiu-se vulnerável como nunca. A repercussão do vídeo trouxe críticas à sua forma de criar a filha, manchetes insinuando que era um pai distante, incapaz de oferecer afeto. Esse golpe mexeu profundamente com seu orgulho. Ao mesmo tempo, provocou uma reflexão dolorosa: e se as críticas estivessem certas? Tentou se aproximar mais da filha, mas encontrou resistência. Ela já havia criado um espaço de confiança com a empregada, e agora parecia querer manter essa relação como um refúgio. O milionário começou a perceber que não bastava impor sua presença. Precisava conquistar esse espaço pouco a pouco, com gestos simples, com escuta verdadeira. Enquanto lidava com esse dilema, descobriu por meio de relatórios de sua equipe que o segurança havia alertado discretamente um investidor sobre riscos em um projeto imobiliário, evitando uma perda significativa. Esse detalhe o confundiu ainda mais. Como lidar com um funcionário que havia cometido uma atitude questionável dentro da casa, mas que ao mesmo tempo mostrava lealdade nos negócios? A decisão de demiti-lo já não parecia tão simples. Os meses foram passando, e o milionário viu sua filha se envolver cada vez mais com atividades culturais ligadas ao bairro da empregada. Ela participava de rodas de samba, aprendia a dançar quadrilha em festas juninas, se encantava com a simplicidade dos eventos de rua. O milionário, a contragosto, começou a acompanhá-la em algumas ocasiões. O cheiro de pipoca, pamonha e quentão, o som das sanfonas, o riso alto das pessoas comuns, tudo aquilo mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Lembrou-se de sua própria infância, em que havia experimentado coisas parecidas antes de mergulhar no universo impiedoso dos negócios. Essa lembrança despertou uma nostalgia inesperada, quase dolorosa. Foi então que percebeu, talvez o que sua filha buscava não era apenas diversão, mas reconexão com algo humano, algo que ele mesmo havia perdido ao longo dos anos.
Essa constatação o deixou vulnerável. Pela primeira vez, sentiu que precisava aprender com sua filha e com a empregada, em vez de apenas impor sua visão de mundo. O milionário começou a dar pequenos passos. Passou a sentar-se à mesa sem o celular ao lado, a ouvir as histórias da filha sem interromper, a acompanhar a empregada em idas ao mercado para observar a forma como ela se relacionava com os vendedores, sempre com gentileza e respeito. Essas experiências o transformavam lentamente. Cada vitória, no entanto, tinha um custo. Para estar presente, precisou faltar a reuniões importantes, o que gerou críticas de acionistas. Para participar das atividades da filha, precisou enfrentar comentários maldosos sobre estar se misturando com pessoas simples. Mas, apesar dos sacrifícios, sentia que estava conquistando algo que o dinheiro jamais poderia comprar: a confiança verdadeira de sua filha. Essa transformação, porém, não acontecia sem conflitos internos. O milionário se perguntava se estava sendo ingênuo, se estava arriscando sua posição no mundo dos negócios por algo que talvez fosse passageiro. Mas, no fundo, sabia que não poderia voltar atrás. Algo dentro dele havia mudado, e essa mudança se tornava cada vez mais visível. No fim dos 6 primeiros meses desde o episódio do banheiro, a mansão já não era a mesma. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam risadas, cheiros de comida caseira invadiam a cozinha, músicas populares soavam baixinho em encontros improvisados. E, embora ainda houvesse muito a resolver, o milionário finalmente percebia que estava aprendendo a viver não apenas como empresário, mas como pai. Ele ainda não tinha todas as respostas, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. Os meses que se seguiram trouxeram ao milionário uma rotina diferente. O incidente no banheiro havia aberto uma ferida que ele ainda não sabia como fechar, mas também criará uma oportunidade para algo que jamais imaginara: conhecer sua filha de uma forma que não passava por presentes caros ou viagens de luxo. A mansão já não era mais a mesma. As manhãs não começavam somente com o tilintar de talheres sobre a mesa impecavelmente posta, mas também com a risada da menina correndo pelo corredor, chamando pela empregada para mostrar desenhos novos ou inventar músicas improvisadas. O milionário observava de longe, às vezes com certo ciúme, outras com uma ponta de orgulho, como se estivesse redescobrindo a própria casa. O peso da vida empresarial, no entanto, não dava trégua. Reuniões intermináveis, contratos milionários e a constante vigilância dos acionistas continuavam a exigir dele a imagem de homem firme e inabalável. Mas agora havia uma dualidade: enquanto o mundo dos negócios lhe pedia rigidez, o mundo dentro de casa lhe mostrava a necessidade de flexibilidade e vulnerabilidade. Essa contradição começou a corroer suas certezas. A primeira vez que percebeu essa mudança de forma clara foi durante uma reunião com investidores em um hotel de luxo na região dos Jardins. O tema era um novo empreendimento imobiliário que prometia revolucionar parte da cidade. Os investidores exigiam números, prazos e garantias. O milionário apresentou tudo com a firmeza de sempre, mas quando foi questionado sobre como equilibraria tempo de gestão e vida pessoal, ele hesitou. Nunca antes havia dado importância a esse tipo de questionamento, mas agora a resposta não vinha tão facilmente. Saiu da reunião incomodado, com a sensação de que estava mudando de dentro para fora. Em casa, a filha insistia em visitar o bairro da empregada. Depois de muita resistência, o milionário cedeu. Pegou o carro blindado, acompanhado da equipe de segurança, e seguiu até a Zona Leste. O contraste foi imediato: ruas estreitas, casas simples, comércio de bairro, crianças jogando bola na rua. O milionário se sentiu deslocado, como se fosse um estrangeiro dentro da própria cidade. Mas a filha parecia encantada. Foi nesse ambiente que o milionário viveu uma das experiências mais marcantes de sua vida recente. Durante uma festa junina comunitária, sentiu o cheiro do milho assado, da pamonha e do quentão. O som da sanfona enchia o ar, e a filha, empolgada, puxava-o pela mão para mostrar barracas de pescaria e brincadeiras de argola. O milionário, acostumado a eventos sofisticados com vinhos caros e gastronomia refinada, experimentava ali uma alegria que não conseguia explicar. Enquanto caminhava pelo espaço, foi abordado por moradores que, sem cerimônia, comentavam sobre como a empregada era respeitada na comunidade.
Falaram de sua generosidade, de como ajudava vizinhos em dificuldades, de como apoiava projetos de leitura na escola local. O milionário escutava em silêncio, impressionado. Até então, nunca havia se dado ao trabalho de conhecer essa parte da vida dela. A filha, empolgada, pediu para participar de uma apresentação de quadrilha. O milionário observou de longe, a menina rindo, dançando desajeitada, mas feliz como raramente a vira antes. Nesse momento, uma lembrança antiga lhe veio à mente e quando era criança, também havia participado de festas parecidas, em um bairro simples antes de a fortuna da família se consolidar. Essa memória o atingiu como um soco, trazendo à tona sentimentos que havia enterrado para se adaptar ao mundo dos negócios. No entanto, nem tudo eram descobertas agradáveis. O milionário começou a enfrentar resistências internas. Alguns acionistas ficaram desconfortáveis ao saber que ele estava se envolvendo em atividades comunitárias. Comentários surgiram de que estava perdendo o foco, de que sua imagem estava ficando vulnerável demais. A crítica mais dura veio de um dos sócios mais antigos, que insinuou que ele estava sendo manipulado por pessoas sem preparo, que estava abrindo espaço demais em sua vida pessoal. Essas palavras ecoaram dentro dele. Será que estava mesmo se deixando levar por emoções que poderiam comprometer anos de esforço? Ou será que, pela primeira vez, estava entendendo o verdadeiro valor das coisas? O dilema o consumia. A tensão aumentou quando a empregada recebeu uma proposta para trabalhar em outra casa, com salário e benefícios melhores. A notícia o atingiu em cheio. Não queria perder a pessoa que havia se tornado tão importante para sua filha, mas também não queria admitir que precisava dela. Chamou-a para conversar. Perguntou se estava insatisfeita, se havia algo que poderia oferecer para convencê-la a ficar. A empregada respondeu com firmeza que o dinheiro não era o mais importante, mas sim a dignidade, o respeito e a oportunidade de crescer. Essas palavras ecoaram dentro do milionário como uma lição. Enquanto tentava lidar com essa possível perda, outro episódio o deixou ainda mais vulnerável. Durante um evento social sofisticado, foi convidado a discursar sobre valores familiares. Subiu ao palco preparado para falar com a firmeza de sempre, mas quando olhou para o público e viu os flashes das câmeras, sentiu um peso enorme. Falava sobre família, união e cuidado, mas no fundo sabia que não estava vivendo plenamente nada daquilo. A contradição entre o discurso e sua realidade o deixou visivelmente desconfortável. As pessoas perceberam. Saiu do palco sentindo-se exposto e envergonhado. A pressão não diminuía. Em casa, a filha continuava a puxá-lo para atividades simples. Em uma manhã de domingo, insistiu para que ele ajudasse a preparar bolo de fubá com a empregada. O milionário, desajeitado na cozinha, acabou derrubando farinha no chão e rindo de si mesmo, algo raro. A cena foi pequena, mas marcou profundamente a filha, que comentou, feliz, que nunca havia visto o pai tão descontraído. Esses pequenos gestos começaram a transformar a relação entre eles. O milionário percebeu que não precisava de grandes demonstrações, mas de presença verdadeira. Cada vitória, no entanto, tinha seu custo. Perdeu contratos por se ausentar de reuniões, foi criticado em jornais por aparentar estar distante do comando dos negócios. Mas, apesar disso, sentia que estava conquistando algo muito maior do que cifras. O conflito interno se intensificava. Em alguns dias, acreditava estar no caminho certo, sentia-se mais humano, mais próximo da filha. Em outros, questionava-se. Estava colocando tudo a perder. Essa oscilação o deixava cansado, mas também o impulsionava a continuar. Ao final de alguns meses, a transformação já era visível. A filha estava mais aberta, mais feliz. A empregada, mesmo diante da proposta tentadora, começava a perceber que tinha na mansão não apenas um emprego, mas também um espaço onde poderia influenciar positivamente. O milionário, por sua vez, já não era o mesmo homem que havia trancado todas as emoções dentro de uma armadura de frieza. Ainda havia muito a enfrentar. O peso das escolhas ainda pairava sobre seus ombros. Mas uma certeza começava a crescer dentro dele e se quisesse realmente proteger o que mais importava, precisaria aprender a confiar não apenas em números e contratos, mas nas pessoas ao seu redor.
Os dias seguintes trouxeram um peso invisível que se acumulava sobre os ombros do milionário. Ele já havia notado mudanças em si mesmo, mas agora essas mudanças começavam a atrair olhares desconfiados não apenas dos sócios e acionistas, mas também de pessoas próximas que sempre haviam visto nele um homem de pedra, incapaz de ceder às emoções. O telefone tocava mais do que de costume. Convites para entrevistas, questionamentos sobre decisões empresariais, e-mails cobrando respostas imediatas sobre projetos milionários. Mas, em paralelo, havia também os bilhetes da filha deixados sobre a mesa do escritório, com desenhos simples de corações, flores e frases infantis como "quero brincar com você" ou "não esquece do bolo da tarde". Esses papéis, rabiscados com lápis de cor, valiam mais do que qualquer documento empresarial, mas também criavam nele um sentimento de conflito que crescia a cada dia. O ápice dessa tensão aconteceu quando uma reportagem de um grande jornal de negócios estampou sua foto na capa, com a manchete "O milionário que perdeu o foco". O texto insinuava que seu envolvimento em causas sociais e sua aparente distração com assuntos corporativos estavam colocando em risco a credibilidade da empresa. O artigo citava fontes anônimas que afirmavam que ele estava se deixando manipular por pessoas comuns, sem preparo para lidar com decisões de alto impacto. Ao ler aquelas palavras, o milionário sentiu um nó na garganta. Passou os olhos pelo artigo, linha por linha, e percebeu que boa parte do que estava ali era exagero, mas havia também fragmentos de verdade que o incomodavam profundamente. Estaria realmente colocando em risco a estabilidade de tudo o que havia construído? Ou estava apenas descobrindo um lado da vida que nunca permitiu a si mesmo explorar? A empregada, ao perceber o peso que ele carregava, tentou conversar. Disse que críticas sempre viriam, que as pessoas tinham medo do que não entendiam. Contou sua própria experiência, quando decidiu trabalhar em casas de família para sustentar os filhos. Lembrou das vizinhas que a chamavam de submissa, das pessoas que duvidavam de sua força. Mas, no fim, ela havia escolhido aquilo por amor, e nunca se arrependera. Suas palavras não resolveram de imediato o conflito interno do milionário, mas plantaram uma semente de coragem. Enquanto isso, a filha insistia em novas experiências. Um dia pediu para que o pai fosse buscá-la na escola, algo que raramente acontecia. O milionário hesitou, mas acabou aceitando. Chegou em seu carro de luxo, estacionou em frente ao portão e aguardou. Quando a menina saiu correndo e o abraçou diante de todos, ele sentiu um calor que há muito tempo não conhecia. Outros pais observaram, alguns com surpresa, outros com admiração. Pela primeira vez, ele não se importou com os olhares alheios. Essa aproximação, no entanto, trouxe novos desafios. A filha começou a fazer perguntas que ele não sabia como responder. Por que ele passava tanto tempo longe? Por que parecia tão triste em certos dias? Se era tão rico, por que não podia simplesmente estar sempre com ela? Essas perguntas simples, mais afiadas como lâminas, deixavam o milionário sem fôlego. Ele se via diante de uma verdade cruel: havia acumulado riquezas incalculáveis, mas havia falhado em dar o que era mais precioso, sua presença. Em uma noite chuvosa, após mais uma reunião desgastante, o milionário entrou em casa exausto. Encontrou a filha dormindo no sofá, segurando um caderno de desenhos. Ao folhear, viu que havia várias figuras dele, mas sempre distante, sempre atrás de uma mesa ou de um celular. Em uma das páginas, no entanto, havia um desenho diferente, dele, a filha e a empregada juntos em uma cozinha, sorrindo. Essa imagem simples foi como um golpe em sua consciência. Decidiu então tomar uma atitude. Reuniu os sócios e anunciou que reduziria temporariamente sua presença em certas operações para dedicar mais tempo à família. A reação foi imediata: protestos, ameaças veladas, advertências de que isso poderia custar caro. Mas, pela primeira vez, ele não cedeu. Saiu da sala de reuniões com o coração acelerado, mas também com uma sensação de liberdade que não sentia há anos. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina nova. Passou a buscar a filha na escola com mais frequência, ajudava nas tarefas de casa e até participou de uma reunião de pais, onde ouviu atentamente professores falarem sobre o desempenho da menina. Não era apenas uma questão de estar presente fisicamente, mas de mostrar à filha que ela era, de fato, prioridade.
Ainda assim, a tempestade continuava a se formar. A imprensa não parava de questionar sua postura. Investidores ameaçavam retirar capital. Amigos de longa data comentavam, em tom de crítica, que ele estava deixando a emoção conduzir decisões estratégicas. Tudo parecia conspirar contra a sua escolha. O momento mais difícil veio quando um importante contrato internacional foi cancelado. A justificativa oficial era divergência nos prazos e nas condições, mas nos bastidores ele soube que a verdadeira razão era desconfiança em sua liderança. A perda financeira era grande, mas o que mais doeu foi a humilhação pública. Manchetes espalharam-se em jornais e portais e a queda do império. Diante desse cenário, o milionário passou algumas noites em claro. Olhava pela janela do quarto, via as luzes da cidade e se perguntava se não estava destruindo a si mesmo. Mas, em meio à escuridão de suas reflexões, lembrava do sorriso da filha, dos desenhos no caderno, da alegria dela ao correr na festa junina. E se convencia de que, por mais dolorosa que fosse a transição, não podia voltar atrás. A empregada, atenta a cada passo dessa transformação, continuava a desempenhar papel crucial. Era ela quem sustentava a rotina da casa, quem oferecia palavras de equilíbrio quando o milionário oscilava entre esperança e desespero. A relação entre eles já não era mais apenas de patrão e funcionária. Havia respeito, confiança e até uma espécie de amizade que ambos não ousavam nomear, mas que estava presente em cada gesto. O capítulo mais intenso dessa fase veio durante uma viagem inesperada. A filha adoeceu com uma forte febre, e os médicos recomendaram repouso absoluto. O milionário cancelou compromissos, desligou o telefone e passou noites ao lado da cama da menina, segurando sua mão, colocando panos frios em sua testa. A cada gemido dela, sentia o coração apertar. Foi nesse momento que percebeu com clareza absoluta que nada no mundo valia mais do que estar ali, presente, vivo. Atento ao que realmente importava. Quando a filha finalmente melhorou, abraçou-o com força e disse que nunca havia se sentido tão segura. Essas palavras selaram uma decisão definitiva dentro dele. Já não havia espaço para dúvidas. O milionário estava disposto a enfrentar qualquer tempestade, perder contratos, ser criticado, desde que pudesse garantir à filha uma vida diferente da que tivera até então, marcada por ausências e silêncios. Mas a tempestade não se dissiparia facilmente. Ao contrário, crescia a cada dia. O milionário sabia que, para resistir, precisaria reinventar não apenas a forma como conduzia sua vida pessoal, mas também a forma como liderava seus negócios. O mundo estava mudando, e talvez aquela fosse a oportunidade de transformar não só a si mesmo, mas também o império que havia construído. O capítulo se fechava com ele diante da janela da mansão, observando a cidade iluminada pela madrugada. Segurava na mão um dos desenhos da filha, onde estavam juntos em uma cozinha, sorrindo. O barulho da chuva batendo no vidro lembrava-lhe de que a tempestade ainda estava lá fora, mas, pela primeira vez, ele não tinha medo. O milionário acordou naquela manhã com uma sensação agridoce. O céu de São Paulo estava cinzento, com nuvens carregadas que prenunciavam chuva, mas, dentro dele, algo começava a clarear. Havia tomado decisões que mexiam com os alicerces da própria vida e, ainda que carregasse o peso de críticas e perdas financeiras, sentia que estava se aproximando de algo verdadeiro, algo que talvez tivesse passado a vida inteira sem enxergar. Tomou café da manhã com a filha, algo raro até pouco tempo. A menina falava sem parar sobre a festa junina que se aproximava na escola, descrevendo a quadrilha, a pescaria e os prêmios que queria ganhar. O milionário ouvia com atenção, rindo em alguns momentos, emocionado em outros. Ao lado deles, a empregada observava discretamente, satisfeita em ver como a rotina da casa havia se transformado. Porém, enquanto a mesa transbordava afeto, o mundo dos negócios estava em ebulição. O telefone não parava de tocar, mensagens chegavam a cada minuto. Secretários e diretores imploravam por decisões rápidas. Um contrato internacional perdido já havia abalado a confiança dos investidores e havia outros em risco. Ele respirava fundo e, embora atendesse algumas ligações, deixava claro que, a partir de agora, não iria sacrificar os momentos em família em nome de pressões externas. A primeira grande prova dessa postura veio na semana seguinte.
Um dos maiores investidores estrangeiros desembarcou em São Paulo exigindo uma reunião presencial. O encontro foi marcado em um luxuoso hotel da Avenida Paulista. Os executivos esperavam ouvir promessas firmes de retomada do foco nos negócios. O milionário compareceu, mas não da forma que eles imaginavam. Em vez de discursos sobre lucros, apresentou um plano de reestruturação que equilibrava resultados com responsabilidade social e qualidade de vida. A reação foi mista. Alguns o acusaram de sonhador. Outros viram nele um visionário. Mas o que mais o surpreendeu foi a postura do investidor principal, que após ouvir em silêncio disse que não colocaria mais dinheiro na empresa. O golpe foi duro. Era uma quantia significativa que se perdia. Ao sair da reunião, o milionário caminhou sob a garoa da Paulista com os passos pesados. No entanto, apesar da frustração, não se sentia derrotado. Estava aprendendo a lidar com consequências, mesmo quando doíam. Enquanto isso, a filha trazia novos desafios emocionais. Em uma tarde, pediu que o pai fosse buscá-la novamente na escola. Quando ele chegou, encontrou a menina chorando. Um grupo de colegas havia debochado dela, dizendo que o pai estava falido e que logo perderia tudo. O coração do milionário apertou. Abraçou a filha, consolou-a e, no caminho de volta, prometeu que ela nunca precisaria se envergonhar dele. Mas, por dentro, sentia-se ferido. As crianças repetiam aquilo que ouviam em casa, o que significava que a imagem dele no mercado estava se desgastando mais rápido do que imaginava. A empregada, sempre observadora, sugeriu que a menina fosse envolvida em atividades que fortalecessem sua autoestima. Falou de grupos de teatro, de oficinas culturais que aconteciam em centros comunitários da cidade. O milionário, acostumado a pensar em colégios caros e atividades exclusivas, hesitou, mas acabou aceitando conhecer. Quando visitou um desses centros no bairro da Moca, ficou impressionado com a energia do lugar. Crianças e jovens de diferentes origens se uniam em atividades criativas, todos tratados como iguais. Esse contato abriu mais uma porta dentro dele. Passou a apoiar discretamente o espaço, oferecendo recursos para a compra de instrumentos, figurinos e materiais de arte. Mas fez questão de manter isso em sigilo. Não queria manchetes nem publicidade. Queria apenas ver os olhos da filha brilhando ao participar de algo autêntico. Enquanto a vida pessoal ganhava cores novas, os negócios exigiam soluções práticas. Uma assembleia com acionistas foi convocada. Muitos estavam revoltados, alegando que a imagem da empresa estava se deteriorando. Alguns chegaram a propor sua substituição na presidência. O clima foi tenso. Mas o milionário manteve a calma. Apresentou números que ainda eram sólidos e mostrou que, apesar dos contratos perdidos, havia projetos inovadores em andamento. Não convenceu a todos, mas conseguiu evitar a destituição. Essa vitória, no entanto, teve um custo. Para manter sua posição, precisou aceitar cortar gastos significativos. Isso significava demitir parte da equipe, algo que sempre procurara evitar. Ao comunicar a decisão, sentiu o peso de cada olhar decepcionado. Não era apenas sobre números. Eram pessoas, famílias, histórias. Foi uma das noites mais difíceis que já viveu. Em casa, ao deitar-se, não conseguiu dormir. O som distante da chuva batendo no telhado misturava-se ao turbilhão de pensamentos. A filha, ao perceber o semblante abatido do pai, fez algo inesperado. Deixou na cabeceira um bilhete dizendo: "Você é meu herói mesmo quando está triste." Ao ler aquelas palavras pela manhã, o milionário chorou silenciosamente. Entendeu que, mesmo falhando aos olhos do mundo, para a filha ele era o que importava. Esse detalhe foi combustível para continuar. Pouco a pouco, as mudanças que promovia começavam a gerar frutos. Alguns clientes antigos, inspirados por sua postura mais humana, voltaram a fechar contratos. Projetos sociais apoiados pela empresa começaram a ganhar destaque positivo na mídia, equilibrando as críticas anteriores. Havia ainda muito a recuperar, mas o caminho se mostrava possível. Em paralelo, a relação com a empregada evoluía para algo mais profundo, embora silencioso. Ela se tornará confidente, conselheira,
presença indispensável. Não havia romance declarado, apenas um respeito que crescia dia após dia. Ele percebia que ela enxergava nele não o milionário das revistas, mas o homem por trás da fortuna, cheio de dúvidas e medos. Essa visão simples e verdadeira o fortalecia. No bairro onde se situava a mansão, a comunidade organizava uma quermesse beneficente típica de junho. A filha insistiu em participar. O milionário, que jamais havia colocado os pés em eventos populares, acabou aceitando. O cheiro de milho assado. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. O som das músicas caipiras e as bandeirinhas coloridas despertaram nele uma nostalgia que nunca havia experimentado. A menina brincou, dançou quadrilha, e ele, mesmo desajeitado, entrou na roda e riu como não ria há anos. As pessoas o observavam, algumas incrédulas, outras encantadas, mas naquele momento ele não se importava. Essa experiência trouxe um aprendizado inesperado, era possível viver entre dois mundos. Não precisava abandonar sua posição de empresário para valorizar as raízes culturais, a simplicidade das tradições brasileiras. Ao contrário, talvez essa fusão fosse o que daria novo fôlego à sua jornada. Mas nem todos viam com bons olhos essa mudança. Em uma manhã, recebeu uma carta anônima deixada no portão da mansão. O texto dizia que ele estava se expondo demais, tornando-se vulnerável, e que deveria voltar a ser o homem frio e calculista de antes. A ameaça velada deixou-o inquieto. Quem teria escrito aquilo? Um sócio ressentido? Um rival nos negócios? Ou alguém do círculo interno? Decidiu não se deixar intimidar. Mas reforçou a segurança e tornou-se mais atento aos movimentos ao seu redor. A tempestade, ainda que diferente da que temera no passado, continuava presente. Mesmo assim, dentro dele crescia uma certeza, e estava disposto a pagar o preço das escolhas. Sabia que cada passo adiante custaria algo, fosse em contratos, fosse em amizades antigas, fosse em noites de sono. Mas também sabia que, pela primeira vez, caminhava em direção a um futuro que fazia sentido. O capítulo se encerrava com ele sentado à mesa da cozinha ao lado da filha e da empregada, comendo o bolo de fubá feito em casa. O cheiro doce se espalhava pelo ambiente, o rádio tocava uma moda de viola antiga, e, pela primeira vez em muitos anos, o milionário sentia que, apesar das perdas, havia ganho algo incalculável, de pertencimento. O início do 6º mês desde o episódio do banheiro trouxe ao milionário uma sensação de instabilidade que não experimentava há anos. A rotina da mansão já estava completamente transformada, com risos e brincadeiras enchendo os corredores, aromas de comida caseira preenchendo a cozinha e pequenas tarefas cotidianas que antes pareciam simples agora se tornavam momentos preciosos. Apesar disso, o mundo fora de suas paredes continuava a exigir dele decisões duras e rápidas. Naquela manhã, enquanto observava São Paulo do alto de sua cobertura, o barulho constante da cidade misturava-se à própria ansiedade. Ele sabia que novos contratos estavam em jogo, que a empresa precisava retomar o ritmo de crescimento e que cada decisão poderia custar milhões. Mesmo assim, sentiu que havia algo mais importante naquele momento, a necessidade de continuar fortalecendo os laços com a filha e a empregada, que se tornará uma figura central na vida de ambos. A filha, animada, queria participar de uma feira cultural na periferia de São Paulo. O milionário hesitou, preocupado com a exposição da menina, mas a insistência e o brilho nos olhos dela o convenceram. A empregada acompanharia, e ele decidiu ir também, embora relutante, pois sabia que a logística da viagem seria complicada e que a imprensa poderia registrar a presença dele. Chegando à feira, o cenário era completamente diferente do que estava acostumado. Crianças correndo descalças, barraquinhas simples vendendo doces típicos, o cheiro de pamonha, milho assado e café fresco no ar. As pessoas olhavam para ele com curiosidade, alguns reconhecendo-o, outros não acreditando que um homem de sua posição estivesse ali, participando de algo tão simples. A filha imediatamente se perdeu na multidão, puxando a mão da empregada e rindo com espontaneidade. Enquanto caminhava, o milionário percebeu um sentimento que nunca experimentara antes e desconforto misturado à empatia.
Estava fora de sua zona de conforto, mas ao mesmo tempo sentia que precisava estar ali para compartilhar aquela experiência com a filha. A presença da empregada ao lado dele trazia uma sensação de segurança, mas também lembrava o quão vulnerável sua posição social poderia torná-lo naquele ambiente. Durante a feira, a filha quis experimentar um brinquedo artesanal, e o milionário, com mãos trêmulas e sem experiência, tentou montar a estrutura. Foi desajeitado, derrubou peças, mas riu de si mesmo, e a filha aplaudiu, animada. A cena chamou a atenção de alguns moradores, que se aproximaram para observar a interação. Ele percebeu que sua postura estava mudando e não precisava ser perfeito, não precisava estar no controle de tudo. Estava aprendendo a aceitar erros e a valorizar o simples. Enquanto isso, de volta à mansão, a administração da empresa enfrentava turbulência. Alguns acionistas questionavam sua ausência em reuniões importantes e a forma como priorizava atividades familiares e sociais. Um e-mail anônimo chegou a circular entre os diretores, insinuando que ele estava se tornando vulnerável a influências externas, que perderá a firmeza que sempre caracterizou sua liderança. Ele leu a mensagem e respirou fundo, consciente de que precisaria lidar com essas pressões sem comprometer a aproximação com a filha. Nos dias seguintes, começou a implementar mudanças na empresa para equilibrar os dois mundos. Delegou responsabilidades a executivos de confiança, instituiu reuniões periódicas com foco em resultados, mas reservou horários fixos para estar presente em casa. Essa decisão não foi aceita por todos. Alguns funcionários sentiam que a postura mais humana e próxima dele poderia prejudicar decisões estratégicas, mas ele estava determinado a manter o equilíbrio. Enquanto isso, a filha passou a criar novos hábitos. Queria aprender a cozinhar, participar de atividades culturais, frequentar feiras de bairro e ajudar em projetos comunitários. O milionário começou a perceber que essas experiências não eram apenas recreativas, mas formavam o caráter da menina. Ele se dedicava a apoiá-la, mesmo que isso significasse enfrentar críticas externas e desafios internos. A empregada, consciente da importância de sua posição, começou a organizar atividades que uniam a filha e outras crianças do bairro. Jogos, pequenas oficinas de artesanato, leituras coletivas e visitas a praças públicas eram planejadas com cuidado. Ela também ensinava à filha valores de respeito, solidariedade e empatia, mostrando que nem tudo na vida era medido por dinheiro ou status. O milionário, ao observar, sentia uma mistura de gratidão e surpresa. Nunca imaginara que alguém tão simples pudesse ter uma influência tão profunda. Em meio a essa rotina, surgiram obstáculos inesperados. Um fornecedor importante ameaçou suspender entregas, alegando atraso no pagamento. Ao mesmo tempo, um sócio insistia que a empresa precisava retomar estratégias agressivas de expansão para compensar perdas anteriores. O milionário percebeu que precisaria equilibrar pressão externa e crescimento sustentável sem comprometer sua presença junto à filha. Cada decisão exigia paciência, estratégia e coragem. Além disso, começou a notar sinais de tensão na própria filha. Apesar da alegria nas atividades externas, ela demonstrava insegurança em alguns momentos, principalmente ao ouvir comentários de colegas sobre a posição financeira da família. O milionário percebeu que precisava fortalecer a autoestima dela, e a empregada sugeriu criar pequenos projetos em que a menina pudesse se sentir capaz e valorizada. Ele apoiou a ideia, mesmo sabendo que demandaria tempo e energia. Uma grande reviravolta aconteceu quando, durante uma tarde chuvosa, um problema técnico afetou toda a empresa. Sistemas paralisaram, contratos ficaram em risco e decisões precisaram ser tomadas rapidamente. O milionário, em vez de se desesperar, utilizou sua equipe de confiança e aplicou soluções criadas anteriormente em simulados internos. A situação foi resolvida sem grandes prejuízos, mas mostrou-lhe que, mesmo diante de crises, podia conciliar controle e humanização. O episódio fortaleceu sua confiança. Compreendeu que não precisava estar fisicamente presente o tempo todo para garantir resultados, mas que precisava criar ferramentas, processos e confiança dentro da equipe para lidar com situações críticas. Essa lição não se aplicava apenas aos negócios, mas também à vida pessoal. Permitir que a filha explorasse o mundo, mesmo com riscos, fazia parte de seu crescimento. Nas semanas seguintes, a filha participou de um festival cultural na escola.
A empregada a acompanhou, e o milionário, apesar de agendas complicadas, compareceu para prestigiar. Ver a menina se apresentar, sorrindo e interagindo com amigos, trouxe-lhe uma emoção que não cabia em palavras. Ele percebeu que cada esforço, cada sacrifício, cada crítica suportada valia a pena. Em casa, a rotina se tornou uma mescla de luxo e simplicidade. A filha aprendia com a empregada a valorizar pequenas conquistas, enquanto o milionário equilibrava negócios e família. A cidade de São Paulo, com seus sons, cheiros e cores, passava a ser um cenário de aprendizado e descobertas. Cada esquina, cada feira, cada praça se tornava uma oportunidade de conexão. Ao final do mês, o milionário sentou-se à varanda da mansão, observando a cidade iluminada à noite. A chuva fina batia nos vidros, o cheiro de terra molhada preenchia o ar e, dentro dele, uma sensação de paz crescente começava a se consolidar. Sabia que ainda haveria desafios, que novas tempestades viriam, mas também compreendia que, pela primeira vez, estava vivendo com propósito. A presença da filha, o apoio da empregada e a própria capacidade de adaptação se tornavam seus maiores recursos. O capítulo se encerra com ele segurando na mão o desenho mais recente da filha, onde a família aparecia reunida, sorrindo em um piquenique improvisado. As cores vivas e a simplicidade do gesto mostravam que felicidade não dependia de riqueza, status ou aprovação externa. Com essa percepção, o milionário compreendeu que a verdadeira conquista estava dentro de casa, nos momentos compartilhados, na confiança construída e no amor que florescia de forma genuína. O 7º mês desde o incidente do banheiro trouxe desafios ainda maiores para o milionário. Embora sua rotina pessoal estivesse mais rica em experiências e conexão com a filha, o mundo corporativo mostrava que mudanças não eram recebidas com facilidade. A empresa, que antes seguia padrões rígidos e hierárquicos, começava a questionar a liderança de alguém que, para muitos, parecia estar se deixando levar por emoções e prioridades pessoais. A manhã começou com uma reunião de emergência na sede da empresa. O clima era tenso, o ar pesado. Acionistas e diretores mais conservadores expressavam preocupações sobre a diminuição da produtividade e sobre a aparente distração do milionário com assuntos familiares e sociais. Alguns chegaram a insinuar que ele estava sendo manipulado por terceiros e que decisões críticas poderiam estar sendo influenciadas por pessoas de fora da empresa. Ele escutava tudo em silêncio, anotando pontos importantes e tentando não reagir impulsivamente. Logo após a reunião, recebeu uma ligação da filha. Ela queria mostrar uma atividade nova que havia aprendido na escola, uma pequena encenação sobre tradições brasileiras. O milionário, mesmo diante da pressão, decidiu atender. Ela falou animada, descrevendo cada detalhe da apresentação, e ao ouvir sua voz cheia de entusiasmo, ele sentiu novamente o peso das escolhas. Precisava equilibrar sua presença para não perder esses momentos, mas também garantir que a empresa continuasse funcionando. A empregada, que havia se tornado uma espécie de âncora emocional para ele e para a filha, sugeriu organizar atividades internas na mansão para que a menina pudesse continuar aprendendo sem depender apenas da escola ou de visitas externas. Criaram pequenas oficinas de arte, leituras de histórias e experiências culinárias. O milionário observava, muitas vezes participando de forma desajeitada, mas sempre presente, percebendo como a filha florescia diante da atenção e do cuidado. No entanto, nem todos os problemas vinham de fora. Um dos executivos mais antigos da empresa, descontente com as mudanças de gestão, começou a sabotar pequenas operações, atrasando relatórios e criando ruídos de comunicação. O milionário descobriu a situação por acaso, quando analisava dados de produtividade. Sentiu uma mistura de raiva e tristeza, porque via naquele comportamento o reflexo de resistência à transformação que ele acreditava ser necessária. Para lidar com isso, precisou investir tempo em conversas individuais, explicando suas decisões e reforçando confiança em pessoas comprometidas. Cada reunião era exaustiva, mas essencial. A filha, percebendo a tensão, começou a fazer perguntas inocentes sobre trabalho, liderança e confiança. O milionário respondia da melhor forma possível, muitas vezes refletindo sobre suas próprias falhas e aprendizados. Esses diálogos, ainda que simples, fortaleciam o vínculo entre pai e filha, mostrando que a presença emocional valia mais do que qualquer discurso corporativo.
Em meio a essas tensões, uma reviravolta inesperada aconteceu. Um grande fornecedor anunciou que estava disposto a oferecer condições mais vantajosas, desde que a empresa adotasse práticas mais humanas de gestão e se envolvesse em projetos sociais. Era um teste, mas também uma oportunidade. O milionário decidiu aceitar a proposta, demonstrando que sua estratégia conciliava resultados financeiros e responsabilidade social. A decisão foi recebida com surpresa e, para alguns, até ceticismo, mas mostrou que era possível conciliar ambos os mundos. A filha, empolgada com a notícia, pediu que comemorassem juntos. O milionário, mesmo exausto, preparou uma tarde especial, bolos, sucos e jogos caseiros. Observava a alegria dela e sentia que cada conquista, por menor que parecesse para o mundo, tinha significado profundo dentro de casa. A empregada, sempre atenta, comentou que momentos assim fortaleciam laços que dinheiro algum poderia comprar. Ele concordou silenciosamente, emocionado. Entretanto, outra reviravolta se aproximava. Um jornalista investigativo, interessado na vida dos milionários mais conhecidos da cidade, começou a se aproximar da mansão. Suas intenções eram duvidosas, buscando criar polêmica sobre a presença do milionário em atividades consideradas ou simples ou populares. Quando soube, sentiu-se exposto. A filha poderia ser afetada, e isso o deixava extremamente vulnerável. Para se proteger, precisou planejar cuidadosamente cada saída, cada participação pública. Mesmo assim, em uma manhã, foi fotografado enquanto ajudava a filha a montar uma barraca de alimentos para uma ação comunitária. As imagens rapidamente circularam nas redes sociais, acompanhadas de comentários críticos e elogiosos ao mesmo tempo. Ele percebeu que, a partir daquele momento, sua vida pessoal estaria sempre sob os olhos do público. A pressão interna também aumentava. Alguns acionistas exigiam resultados imediatos, criticando qualquer iniciativa que não tivesse impacto direto no lucro. Em contrapartida, os clientes que valorizavam responsabilidade social se mostravam mais engajados. O milionário começou a entender que sua liderança não podia agradar a todos, mas precisava manter coerência com seus valores e decisões. Durante uma noite chuvosa, a filha adormeceu na sala enquanto ele trabalhava em relatórios. Olhando para o rosto sereno dela, sentiu a fragilidade do momento e a importância de proteger a inocência e a felicidade da menina. A empregada, sentada ao lado, sussurrou palavras de incentivo, lembrando-o de que cada decisão tomada com o coração tinha impacto real na vida de quem amava. Em meio a tudo isso, o milionário começou a perceber mudanças em si mesmo. A paciência aumentava, a empatia se tornava natural e a capacidade de ouvir era maior. No entanto, cada conquista pessoal vinha acompanhada de custos financeiros e desafios profissionais. Precisava aprender a medir esforços, priorizar e aceitar que nem tudo estaria sob seu controle. Uma grande reviravolta aconteceu quando recebeu um convite inesperado para participar de uma conferência internacional sobre liderança humanizada. O evento reunia empresários de diversos países, interessados em estratégias que equilibrassem lucro e impacto social. Ele hesitou, consciente das críticas internas e do cansaço acumulado, mas a filha insistiu que ele deveria ir, afirmando que era uma oportunidade de mostrar ao mundo que podia ser forte e sensível ao mesmo tempo. Durante a conferência, percebeu que sua experiência não era única. Outros empresários também buscavam um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas poucos conseguiam implementar mudanças concretas. O impacto de sua história começou a repercutir, e ele sentiu que estava construindo algo maior do que a própria empresa e estava influenciando uma nova forma de liderar. Ao voltar, encontrou a mansão mais silenciosa do que o habitual. A filha dormia profundamente, a empregada havia terminado de organizar a cozinha. O milionário se sentou no sofá, refletindo sobre os últimos meses. As tempestades externas continuavam, mas dentro de casa havia uma sensação de estabilidade emocional que não existia antes. Ele compreendeu que sua verdadeira força vinha da capacidade de proteger e valorizar aqueles que amava, mesmo diante de desafios e críticas. No final do capítulo, o milionário sentou-se junto à filha e à empregada em uma tarde ensolarada, observando a cidade à distância. O cheiro de pão fresco vindo da cozinha misturava-se ao perfume das flores do jardim. Ele sorriu,
percebendo que, mesmo com conflitos à flor da pele, havia construído uma base sólida de confiança, amor e aprendizado. Cada obstáculo enfrentado, cada crítica suportada, cada escolha difícil havia contribuído para a transformação dele e daqueles que estavam ao seu redor. O capítulo se encerra com o milionário olhando para a filha, segurando sua mão e sentindo, pela primeira vez, que poderia enfrentar qualquer tempestade sem perder aquilo que realmente importava. O mundo continuaria exigindo, mas a certeza do amor e da presença genuína seria sempre seu maior recurso. O 8º mês trouxe consigo um desafio que ninguém na mansão poderia ter previsto. A rotina familiar, que havia se tornado mais harmoniosa, começou a ser testada de maneira intensa. Tudo começou em uma manhã de segunda-feira, quando o milionário recebeu uma ligação inesperada de um antigo sócio. A voz do outro lado da linha era firme e carregava uma advertência: uma série de decisões recentes estavam colocando em risco parcerias importantes e que seria necessário agir rapidamente para evitar perdas significativas. Ao ouvir, o milionário sentiu novamente o peso da responsabilidade. Sabia que cada escolha que tomava impactava não apenas a empresa, mas também milhares de funcionários, clientes e parceiros. Ainda assim, havia a filha esperando-o para o café da manhã, cheia de histórias e expectativas para o dia. Ele respirou fundo, organizou suas prioridades e decidiu que, pela primeira vez, conseguiria conciliar ambos os mundos sem sacrificar nenhum deles. Enquanto se dirigia ao escritório, observava a cidade de São Paulo, as ruas cheias de carros, ônibus e pessoas apressadas. A grande metrópole, com sua mistura de luxo e simplicidade, parecia refletir a própria vida dele, um equilíbrio entre responsabilidades e relações humanas. Ao chegar, foi recebido por uma equipe ansiosa, ciente da pressão que se aproximava. Precisaria pensar estrategicamente, mas também manter a calma e agir com sensibilidade. A primeira grande decisão foi revisar todos os contratos vigentes. Identificou cláusulas que poderiam ser ajustadas sem comprometer a relação com parceiros estratégicos. Chamou a equipe de planejamento e, juntos, começaram a traçar um plano de ação. A filha, curiosa, enviava mensagens perguntando se ele voltaria a tempo do lanche da tarde. Cada notificação do celular lembrava-o da importância de manter a presença familiar, mesmo em meio a crises. Enquanto isso, a empregada organizava atividades para a menina. Planejavam experiências educativas, visitas a praças e pequenas oficinas de arte. A menina estava animada, e a presença da empregada era fundamental para manter a rotina estável e feliz. O milionário, ao receber fotos e vídeos, sorria, percebendo que mesmo quando ocupado, conseguia se conectar com a filha de maneira significativa. No meio da tarde, uma surpresa inesperada aconteceu. Um concorrente da empresa anunciou uma inovação que poderia impactar significativamente o mercado. A notícia se espalhou rapidamente, criando incerteza entre investidores e funcionários. O milionário precisou agir rápido, consultando especialistas, revisando estratégias e ajustando planos de produção. O risco era grande, mas ele sabia que não poderia recuar diante de desafios. Enquanto resolvia a crise, recebeu uma mensagem da filha pedindo ajuda com um projeto escolar. O coração dele apertou, dividido entre a urgência da empresa e a importância de estar presente. Decidiu, então, delegar parte das decisões a executivos de confiança, permitindo que pudesse dedicar uma hora à filha. Chegando em casa, encontrou a menina concentrada, desenhando e construindo seu projeto. Juntos, organizaram, pintaram e discutiram ideias. A alegria nos olhos dela fez com que todo o estresse acumulado desaparecesse, lembrando-o do verdadeiro valor da vida. Nos dias seguintes, o milionário enfrentou uma série de encontros estratégicos, negociações com fornecedores e reuniões de diretoria. Cada decisão exigia precisão, mas também sensibilidade. Descobriu que poderia aplicar os aprendizados adquiridos nos últimos meses. Paciência, escuta ativa, empatia e criatividade eram ferramentas tão poderosas quanto relatórios financeiros. Uma reviravolta significativa aconteceu quando o concorrente que havia inovado entrou em contato diretamente, oferecendo uma parceria estratégica. A proposta exigia que a empresa assumisse riscos, mas também oferecia a chance de expandir o mercado e fortalecer a marca.
O milionário ponderou cuidadosamente, consultando sua equipe e refletindo sobre os valores que havia decidido manter. O crescimento não era apenas lucro, mas também impacto social e bem-estar da família. A filha, curiosa sobre a conversa, perguntou por que tantas pessoas falavam de trabalho. Ele explicou de forma simples, contando que algumas decisões eram importantes para garantir o futuro de todos. A menina, com sua visão infantil, disse que o mais importante era que ele não se esquecesse de brincar e de estar com ela. Suas palavras foram um lembrete poderoso, e mesmo em meio a grandes responsabilidades, o amor e a presença eram insubstituíveis. Enquanto equilibrava esses desafios, uma grande reviravolta pessoal aconteceu. A empregada recebeu uma oferta para um emprego estável em outro bairro, mais próximo de sua família. Era uma oportunidade que não podia recusar. A notícia trouxe alegria e tristeza ao mesmo tempo, alegria por ela conquistar algo que desejava, tristeza por saber que a rotina da casa mudaria. O milionário sentiu que precisava lidar com suas próprias emoções e apoiar a decisão de alguém que se tornará indispensável na vida dele e da filha. Decidiu, então, organizar um pequeno evento de despedida. Convidou a família, amigos próximos e funcionários. A filha preparou um presente especial, um desenho gigante representando os momentos que passaram juntos. A empregada, emocionada, agradeceu por tudo e ressaltou o quanto havia aprendido com eles. O milionário, com lágrimas contidas, percebeu que relações genuínas não dependem de presença constante, mas de atenção, cuidado e amor verdadeiro. Em paralelo, o mercado continuava desafiador. Novas tecnologias e demandas exigiam inovação constante. O milionário, mesmo diante do cansaço e das responsabilidades familiares, participava de sessões de brainstorming, acompanhava relatórios e discutia estratégias. Cada vitória era fruto de esforço conjunto, planejamento e coragem para enfrentar riscos. Aprendeu a importância de delegar, confiar e reconhecer talentos dentro da própria equipe. Um obstáculo inesperado surgiu quando um investidor ameaçou retirar capital, questionando a capacidade da liderança diante de tantas atividades familiares. O milionário precisou apresentar resultados concretos, mostrando que as decisões pessoais não comprometiam o desempenho da empresa. Com paciência e argumentos claros, conseguiu manter o investimento, reforçando sua autoridade e capacidade de conciliar múltiplos papéis. A filha, por sua vez, passou a demonstrar mais autonomia. Participava de pequenas decisões dentro da rotina da casa, ajudava na organização de atividades culturais e até sugeria ideias para projetos sociais apoiados pelo pai. A interação constante com a empregada e a supervisão do milionário contribuíram para que ela crescesse em confiança e empatia. No fim do mês, após tantas reviravoltas, o milionário sentou-se na varanda da mansão, observando a cidade iluminada pela noite. A chuva fina começava a cair, preenchendo o ar com cheiro de terra molhada e lembrando-lhe da transitoriedade das dificuldades. Ele segurava nas mãos os desenhos mais recentes da filha, registros de momentos de alegria, aprendizado e amor compartilhado. Cada detalhe, cada gesto, cada riso registrado no papel era um lembrete de que, apesar das tempestades externas, havia construído um refúgio de felicidade dentro de casa. O capítulo termina com o milionário abraçando a filha e olhando para o horizonte da cidade. As luzes da metrópole misturavam-se à chuva, criando reflexos que pareciam espelhar sua própria trajetória, cheia de desafios, transformações e conquistas, mas sempre marcada pelo amor, presença e aprendizado contínuo. Ele sabia que ainda havia obstáculos a enfrentar, mas estava pronto para enfrentar cada um com coragem, equilíbrio e o coração aberto. O 9º mês começou com uma sensação de tensão e expectativa que pairava sobre a mansão. O milionário já havia aprendido que, por mais que a vida parecesse controlada dentro de casa, o mundo externo tinha sua própria dinâmica, imprevisível e muitas vezes desafiadora. Ele acordou cedo, observando a cidade de São Paulo ainda adormecida, com ruas molhadas pela chuva da madrugada e a luz do sol surgindo por entre prédios altos. Sentiu que algo grande estava prestes a acontecer, uma virada que poderia definir não apenas sua carreira, mas também o futuro de sua família. A filha acordou com energia, correndo para mostrar um novo desenho que havia feito na escola. O sorriso dela era contagiante e trouxe ao milionário um momento de leveza antes de enfrentar mais um dia repleto de compromissos.
A empregada, sempre atenta, preparava o café da manhã com cuidado, certificando-se de que cada detalhe proporcionasse conforto e tranquilidade à menina. O milionário percebeu, mais uma vez, o valor dessas pequenas rotinas, que equilibravam os desafios externos com momentos de afeto e segurança. No escritório, os desafios começaram cedo. Um dos principais clientes da empresa solicitou uma reunião urgente para discutir mudanças contratuais. A situação exigia decisões rápidas e estratégicas. Ao mesmo tempo, alguns acionistas manifestaram descontentamento com a exposição que ele vinha tendo em atividades sociais e comunitárias, questionando se essa postura não prejudicaria o crescimento financeiro da empresa. O milionário precisou agir com calma e assertividade, mostrando que seu compromisso com a família e com projetos sociais não diminuía sua competência como líder. Enquanto se preparava para a reunião, recebeu uma ligação inesperada do antigo sócio que havia retornado à cidade. Ele trouxe informações sobre uma oportunidade única de parceria com uma empresa internacional, algo que poderia impulsionar a marca a níveis nunca antes alcançados. A proposta era arriscada, mas o potencial de crescimento era enorme. O milionário respirou fundo, avaliando cada detalhe, considerando os riscos e os benefícios, e decidiu aceitar a proposta, sabendo que o sucesso dependeria de esforço concentrado, estratégia bem definida e coordenação precisa com sua equipe. No entanto, a grande reviravolta pessoal do mês veio quando a filha foi convidada a participar de um concurso cultural na escola, representando a cidade em uma competição estadual de artes e tradições brasileiras. Para ela, era uma oportunidade de brilhar e mostrar suas habilidades, mas para o milionário representava um novo desafio, conciliar as demandas empresariais com a participação ativa da filha, garantindo que ela tivesse todo o suporte necessário sem comprometer o andamento dos negócios. A empregada sugeriu criar um cronograma que permitisse à filha treinar, praticar e se preparar para o concurso, enquanto o milionário delegava tarefas específicas a membros confiáveis da equipe. Cada vitória exigia planejamento e sacrifício. As noites eram longas, com ele revisando contratos e estratégias empresariais, enquanto a filha praticava a sua apresentação acompanhada da empregada. O esforço conjunto trouxe resultados, e a menina começava a demonstrar confiança e entusiasmo renovados. Ao mesmo tempo, a empresa enfrentava desafios financeiros decorrentes de ajustes de mercado e concorrência acirrada. O milionário precisou negociar com fornecedores, revisar prazos de entrega e otimizar recursos internos. Cada decisão tinha impacto direto, e ele estava consciente de que qualquer erro poderia comprometer a confiança dos investidores. Mesmo assim, manteve o equilíbrio, lembrando que sua prioridade era o bem-estar da filha e a preservação do vínculo familiar. Uma grande oportunidade surgiu quando um dos projetos sociais apoiados por ele recebeu a atenção da mídia local. A cobertura destacou não apenas os benefícios do projeto, mas também o comprometimento do milionário em equilibrar sucesso financeiro com responsabilidade social. A repercussão positiva trouxe novos parceiros e investidores interessados em associar suas marcas a ações que promoviam impacto real na comunidade. Essa reviravolta fortaleceu a imagem dele e da empresa, mostrando que liderança humana e estratégica podiam caminhar lado a lado. Enquanto isso, a filha enfrentava nervosismo antes do concurso cultural. O milionário percebeu que precisava oferecer suporte emocional. Passou horas ajudando-a a praticar, oferecendo incentivo e confiança. A empregada, com paciência e experiência, complementava o apoio, reforçando a importância da persistência e da dedicação. O esforço conjunto trouxe resultados impressionantes e a menina desenvolveu não apenas habilidades técnicas, mas também segurança e autoconfiança. A tensão aumentou quando um problema técnico ameaçou comprometer uma apresentação da empresa em um evento importante. O milionário, mesmo preocupado com a filha, precisou agir rapidamente. Organizou a equipe, aplicou soluções previamente testadas e garantiu que a apresentação fosse realizada com sucesso. Cada obstáculo superado servia para reforçar sua capacidade de conciliar múltiplas responsabilidades, mostrando que liderança exigia adaptação constante e coragem. Um outro desafio inesperado surgiu quando um jornalista tentou questionar a exposição da filha em atividades públicas. O milionário respondeu com firmeza e diplomacia, explicando que todas as ações eram planejadas com segurança e respeito, e que o foco era o desenvolvimento saudável e a felicidade da criança.
Essa postura gerou apoio de pais, educadores e cidadãos, fortalecendo ainda mais sua imagem positiva na comunidade. Nos dias que se seguiram, a preparação para o concurso cultural tornou-se prioridade. A filha treinava diariamente, com entusiasmo e dedicação. O milionário participou ativamente, ajudando a ajustar detalhes e oferecendo palavras de incentivo. A empregada estava sempre por perto, garantindo que cada treino fosse produtivo e prazeroso. A interação entre eles crescia, fortalecendo laços que se mostravam essenciais para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Finalmente, chegou o dia do concurso. A menina subiu ao palco, radiante, acompanhada da confiança que havia conquistado ao longo dos meses. O milionário assistia da plateia, o coração apertado de emoção e orgulho. Cada ensaio, cada sacrifício e cada noite de esforço valeram a pena. A apresentação foi impecável, marcada por dedicação, talento e alegria. A filha sorriu, sentindo-se reconhecida e valorizada. Enquanto isso, no âmbito empresarial, a empresa comemorava pequenas conquistas que indicavam estabilidade e crescimento. Novos contratos foram fechados, parcerias estratégicas consolidaram-se e a presença do milionário, equilibrando liderança e humanidade, começava a ser reconhecida e admirada. Ele percebeu que a virada não dependia de um único evento, mas de um esforço constante, planejamento estratégico e dedicação às pessoas que estavam ao seu redor. Ao final do dia, o milionário levou a filha para casa, abraçando-a com ternura. A empregada, emocionada, observava a cena, consciente de que cada passo dado havia transformado a vida de todos. A menina, radiante, mostrou os prêmios recebidos e contou com entusiasmo cada detalhe da experiência. O milionário sorriu, sentindo que havia construído algo muito maior do que riqueza e havia cultivado amor, confiança, crescimento e felicidade genuína. O capítulo se encerra com ele sentado na varanda da mansão, observando o horizonte da cidade iluminada, a chuva fina voltando a cair e o aroma de terra molhada se misturando ao perfume das flores do jardim. Sentia que, apesar de todos os desafios, críticas e obstáculos, estava finalmente pronto para colher os frutos de meses de esforço, dedicação e amor incondicional. Sabia que o desfecho da história estava próximo e que a felicidade verdadeira se consolidava dentro de casa, entre a filha, a empregada e a certeza de que cada escolha feita com o coração valia a pena. O 10º mês desde o incidente do banheiro começou com uma sensação de leveza e expectativa que pairava sobre a mansão. O milionário acordou cedo, como de costume, mas algo havia mudado. A casa não parecia mais um espaço de apenas luxo e rotinas impostas, agora era um lar vivo, cheio de risos, aromas caseiros e lembranças construídas dia a dia. Ele observou a filha dormindo tranquilamente, o rosto iluminado pelos primeiros raios de sol entrando pelas cortinas, e sentiu um orgulho profundo e silencioso. Cada desafio, cada sacrifício e cada decisão tomada nos últimos meses agora se manifestava em momentos como aquele. No café da manhã, a filha contou com entusiasmo que fora convidada para apresentar seu projeto no evento cultural da cidade. O brilho nos olhos dela fazia com que qualquer cansaço ou preocupação do milionário desaparecesse. A empregada, sempre discreta e cuidadosa, preparava o pão fresco e o café com dedicação, observando com satisfação o vínculo que se fortalecia entre pai e filha. Cada gesto, cada detalhe, mostrava que pequenas ações eram capazes de gerar grandes impactos emocionais. O início do dia também trouxe desafios corporativos. Um dos investidores mais importantes solicitou uma reunião urgente, preocupado com os resultados trimestrais e com a necessidade de consolidar parcerias estratégicas. O milionário ouviu atentamente, analisou dados e apresentou soluções equilibradas, ajustes de produção, estratégias de expansão e iniciativas sociais que reforçavam a imagem da empresa. Demonstrou, mais uma vez, que era possível conciliar eficiência e humanidade, mostrando aos acionistas que sua liderança não era apenas sobre números, mas sobre valores. Enquanto se preparava para a reunião, recebeu uma ligação da filha. Ela queria compartilhar a última versão de seu projeto artístico, uma maquete detalhada com todos os elementos da cultura brasileira que havia estudado. Ele sentiu um aperto no peito, percebendo como a menina crescia a cada dia. Sabia que sua presença, mesmo que limitada por compromissos, era fundamental para fortalecer a confiança e autoestima dela.
Durante a manhã, uma reviravolta positiva aconteceu. A empresa concorrente, que anteriormente representava ameaça, entrou em contato propondo uma colaboração estratégica que poderia expandir os negócios nacional e internacionalmente. A proposta exigia risco calculado, mas oferecia oportunidades inéditas. O milionário reuniu sua equipe, analisou cada detalhe e decidiu aceitar a parceria, estabelecendo regras claras e mantendo o foco em valores éticos e sustentáveis. No meio do dia, enquanto revisava relatórios financeiros, recebeu uma mensagem da empregada e a filha havia sido convidada para uma apresentação especial em um centro cultural no bairro. Era um reconhecimento público pelo talento e dedicação da menina. O milionário sorriu, sentindo o coração aquecido. A presença da filha em eventos assim mostrava não apenas a evolução dela, mas também o impacto positivo que a atenção, o amor e o cuidado tinham proporcionado ao longo dos meses. Ao longo da tarde, a cidade de São Paulo parecia testemunhar sua própria transformação. As ruas, praças e centros culturais refletiam a diversidade e riqueza das tradições brasileiras, algo que ele havia começado a valorizar de maneira profunda. Cada experiência, cada passeio com a filha, cada interação com a comunidade havia contribuído para seu crescimento pessoal. Ele percebia que a verdadeira riqueza não estava no luxo da mansão, mas na qualidade das relações e na presença genuína junto àqueles que amava. Enquanto isso, a empresa enfrentava pequenos obstáculos típicos de qualquer operação complexa. Um fornecedor apresentou atraso em uma entrega essencial, e a equipe de logística precisou trabalhar rapidamente para ajustar prazos. O milionário acompanhava tudo de perto, aplicando estratégias que havia implementado meses antes e garantindo que a crise fosse resolvida sem comprometer resultados. Cada vitória profissional vinha acompanhada de esforço e aprendizado, mostrando que nada era conquistado sem dedicação. No fim da tarde, a filha chegou ao centro cultural acompanhada da empregada. O evento estava lotado, com famílias e crianças ansiosas para ver as apresentações. Quando a menina subiu ao palco, seus olhos brilhavam, e o milionário, sentado entre o público, sentiu um orgulho que não cabia em palavras. Cada gesto, cada expressão da filha refletia confiança, alegria e reconhecimento pelo esforço conjunto dos últimos meses. Ele percebeu que aquele momento era a culminação de tudo o que haviam vivido, com presença, dedicação e amor incondicional. Após a apresentação, o palco se encheu de aplausos. A filha desceu radiante, correndo para os braços do pai. O milionário a abraçou fortemente, sentindo que havia alcançado algo muito maior do que sucesso financeiro. A felicidade verdadeira se manifestava ali, nos olhos da filha, na presença da empregada, nos sorrisos da comunidade. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada crítica suportada havia resultado em um momento genuíno de alegria e reconhecimento. Ao retornar para a mansão, o milionário sentiu a cidade pulsando ao redor. São Paulo, com suas ruas agitadas, centros culturais e diversidade social, havia se tornado parte de sua própria transformação. Ele percebeu que a vida podia ser intensa e complexa, mas que a construção de laços afetivos, o cuidado com quem amava e o respeito às próprias convicções eram um verdadeiro legado que poderia deixar. Nos dias seguintes, a rotina ganhou novos sentidos. A filha continuava envolvida em atividades culturais, o milionário se dedicava à expansão estratégica da empresa e a empregada organizava oficinas e experiências que fortaleciam os laços familiares e comunitários. Cada desafio era superado com criatividade, paciência e determinação, mostrando que equilíbrio entre vida pessoal e profissional não era apenas possível, mas essencial. Uma grande vitória aconteceu quando a empresa recebeu reconhecimento nacional por suas práticas humanizadas e inovadoras. A imprensa destacou o equilíbrio entre crescimento financeiro e responsabilidade social, e o milionário tornou-se exemplo de liderança transformadora. Ele sabia que essa conquista não era apenas dele, mas resultado do esforço conjunto de todos que estavam ao seu redor, funcionários, família e parceiros que acreditaram na visão dele. Ao entardecer, o milionário preparou um jantar especial em casa. A filha ajudou a colocar a mesa, a empregada trouxe pratos tradicionais e aromas de comida caseira se espalharam pela mansão. Sentaram-se juntos, compartilhando risadas, histórias e memórias dos últimos meses. Cada detalhe reforçava a sensação de que haviam construído algo sólido, duradouro e verdadeiro.
Após o jantar, sentaram-se na varanda, observando a cidade iluminada pela noite. O cheiro da chuva recente ainda pairava no ar, misturando-se aos perfumes das flores do jardim. O milionário segurava a mão da filha, sentindo que cada obstáculo enfrentado, cada decisão difícil e cada esforço pessoal haviam valido a pena. Ele compreendeu que sucesso e felicidade verdadeira eram resultados de dedicação, amor e presença constante. O capítulo e a história se encerram com o milionário abraçando a filha e sorrindo para a empregada. Todos sentiam a paz e alegria que só o cuidado mútuo, a atenção e o respeito pelo outro podiam proporcionar. A felicidade não vinha do luxo da mansão, do status ou do dinheiro, mas das conexões emocionais construídas ao longo do tempo, das conquistas compartilhadas e da certeza de que, independentemente das adversidades, o amor e a presença eram imbatíveis. A menina olhou para o pai, sorrindo, e disse que aquele era o melhor mês de todos. O milionário sentiu uma onda de emoção, lembrando-se de todos os momentos difíceis e percebendo que cada passo dado com o coração havia transformado suas vidas para sempre. A empregada, silenciosa, observava com satisfação, reconhecendo que a força das relações humanas era maior do que qualquer desafio externo. A chuva voltou a cair suavemente, o som ritmado preenchendo o ambiente. A luz da cidade refletia nas gotas, criando pequenos brilhos que pareciam dançar. O milionário, a filha e a empregada sentaram-se juntos, compartilhando o silêncio confortável de quem sabia que havia conquistado algo que dinheiro algum poderia comprar, um lar cheio de amor, confiança e felicidade genuína. Naquele momento, São Paulo parecia testemunhar a transformação de uma família, da liderança e da vida de um homem que, mesmo cercado de desafios e responsabilidades, descobriu que o verdadeiro tesouro estava nas conexões humanas, no cuidado e na presença sincera daqueles que amava. O capítulo termina com uma sensação de completude, paz e alegria, mostrando que todas as escolhas feitas com coração, coragem e perseverança tinham finalmente resultado em felicidade plena. Fim. Chegou até o fim? Então escreve ou força nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.